Bom dia, alunos do Secoca. Vamos dar início à nossa unidade 4, ok? Qual o primeiro assunto que nós vamos trabalhar nessa unidade 4? Nós vamos fazer a relação de um número decimal com uma fração decimal, como transformar uma fração decimal em um número decimal e vice-versa. A parte de leitura, como eu faço a leitura de um número decimal. Vamos falar sobre o quadro de ordens, tudo bem? Então vamos lá. Antes de tudo, qual a primeira coisa? Vamos falar sobre o quê? Primeiramente, vamos ver o que seria uma fração decimal. Ok? Primeiramente, turma, uma fração decimal vai ser o quê? Aquela cujo meu denominador, cujo carinha de baixo, sejam numa potência da base 10. Como assim? Que meu denominador seja quanto? Seja 10 elevado a 1, 10 elevado a 2, ou 10 elevado a 3, 10 elevado a 4 e assim por diante. Lembra, quando eu tenho 10 elevado a um expoente, o que acontece? Eu coloco 1 e o expoente são quantos zeros eu vou colocar. Aqui eu coloco 1 zero, aqui eu vou colocar 2 zeros, aqui eu coloco 3 zeros e aqui eu coloco 4 zeros. Então, turma, o que seria de certa forma uma fração decimal? Uma fração decimal é aquela onde o denominador seja 10, 100, 1000, 10, 100, 1000, 10.000 e assim por diante, ok? Então, de certa forma, é o quê? É uma fração onde o denominador seja que tenha o 1 e depois dele zeros, ok? Não importa quantos zeros possa ter. Pode ter 7, 8, 9 zeros, só tem que ser quanto? Sempre tem que ser a base 10, tudo bem? Show de bola! Então, vamos lá. Vamos começar a parte de nomenclatura. Quando eu tenho um exemplo, a fração 1 sobre 10, eu falo como é que eu leio essa fração 1 sobre 10. Eu leio ela como 1 décimo, ok? Ah, professor, mas se em vez de 10 fosse 100, seria o quê? 1 centésimo. Ah, professor, mas em vez de 100 fosse 1000. Se fosse, em vez de 100 fosse 1000, seria o quê? 1 milésimo. Se fosse 10.000, seria 1 décimo de milésimo. Se fosse sobre 100.000, 1 centésimo de milésimo. Se fosse 7 sobre 1 milhão, se fosse 1 sobre 1 milhão, seria 1 milionésimo. Tudo bem? E assim por diante. Isso é mais como curiosidade. No livro tem as nomenclaturas, como que eu leio cada um desses. Mas lembra que é 1 milésimo. Se aqui fosse no lugar do 1 o número 2, como é que eu leria essa fração? Leria ela como? Como 2 milésimo? Não, 2 é plural, então seria 2 milésimos. Ok? Se fosse exemplo, 5 sobre 100. O que eu faço? Eu escrevo o número de cima, então é 5. Se está no plural e o denominador é 100, então é 5 centésimos, porque o 5 está no plural, ok? E assim por diante, ok? Turma, então isso seria uma fração decimal. Aquela fração que possui o quê? Denominador 10, 100, 1000, que seja o quê? Que o denominador tenha 1 acompanhado apenas de zeros. Isso aqui é uma fração decimal, tudo bem? Ok, você falou, professor, que a gente vai aprender a relação que eu tenho de uma fração decimal com o número decimal. Como assim? O que seria, professor, um número decimal? Em resumo, é o número que possui o quê? Vírgula. Como assim? Esse número 2,5 é um exemplo de um número decimal. Exemplo, 37,21 é o número decimal. O número decimal é sempre aquele acompanhado por vírgula. Tudo bem? Pode ser também
0,007. Isso aqui é um número decimal. É um número que é acompanhado por vírgula. O que eu quero que a gente aprenda nessa parte do conteúdo? Eu quero que vocês aprendam a parte de nomenclatura e a parte também de transformar. Tudo bem? Vou fazer uma coisa meio diferente. Eu vou começar na parte da transformação. Tudo bem? Como eu transformo um número decimal para uma fração decimal, como eu transformo uma fração decimal para um número decimal. Vamos lá, vou separar aqui as situações. O primeiro caso vai ser o quê? Transformar um número decimal em uma fração decimal. Tudo bem? Primeiramente, vou pegar alguns exemplos aqui, olha. Vou pegar exemplos simples. 5,4. 5,4 é um número decimal. Quero transformar isso em uma fração decimal. Vocês vão ver que é bem simples. Vou botar os 3 exemplos. Vou botar esse aqui e depois eu boto mais. Tudo bem? Vamos lá. Qual é o macete para escrever um número decimal e uma fração decimal? Primeiramente, se é uma fração, vou ter que ter aquele tracinho aqui do meio de fração, separando o numerador do denominador. Se é uma fração decimal, aqui então vai ter o quê? 1 acompanhado de zeros. Tudo bem? Mas como é que eu escrevo esse número decimal em fração decimal? Primeiro passo, tá vendo a vírgula? Tampa a vírgula. Tampando a vírgula, que número você está vendo aqui? Eu estou vendo o número 54, não tá? Então você escreve o 54 em cima. Então qual é o primeiro passo? Tampa a vírgula e escreve o número que você está vendo no numerador. Ah, professor, mas e o denominador? Você falou que se é uma fração decimal, ele tem que ter o denominador quanto? 10, 100, 1000, que seja o 1 acompanhado por zeros, tudo bem? Então como é que eu sei quantos zeros eu vou colocar aqui? Os zeros são o quê? Representa a quantidade de casas que eu preciso pular com a vírgula para eu chegar na unidade. Como assim? Aqui o meu 4 seria a minha unidade. Para a minha vírgula chegar na unidade, quantas casas ela precisa pular? Ela precisa pular uma casa. Se ela pula uma casa, quantos zeros ela coloca aqui? Apenas 1. Então ficou como? 54 décimos. Tudo bem? Ah, professor, e esse número aqui de baixo? 0,26. Como é que eu coloco, transformo esse número decimal em uma fração decimal? Bem simples. Primeiro passo. Se é uma fração, faz o tracinho que separa o numerador do denominador. Faz o que agora? Se é uma fração decimal, então o denominador vai ter o 1 acompanhado de zeros. Qual é o próximo passo? Tampa a vírgula com o dedo. Tampando a vírgula com o dedo, que número você está vendo? O número 26. Tudo bem? O zero à esquerda ali não vale por nada, tudo bem? Então, que número é esse? 26. Então, eu escrevo 26 aqui em cima, tudo bem? Só que quantos zeros eu vou colocar aqui? Quantas casas eu preciso pular para chegar na unidade? Quantas casas eu preciso pular? Preciso pular uma casa, duas casas. Eu pulei duas casas para chegar na unidade. Quantos zeros eu coloco? 2 zeros. Então, eu coloco 1, 2 zeros. Então, eu tenho 26 centésimos. Uma coisa importante, eu posso ser o caso de eu pedir para vocês transformarem um número decimal em uma fração. Aqui, ó, em fração decimal é só fazer isso. Frações com denominadores 10, 100, 1000 e assim por diante. Mas se eu pedisse para vocês transformarem em uma fração irredutível, então você pegaria esse número decimal, transformaria numa fração decimal. Não é uma fração decimal as duas? Para ser uma fração irredutível, ela precisa fazer só o quê? Basta você simplificar o numerador e o denominador. Basta fazer aqui, ó, simplificar o numerador e o denominador. Aqui dá para simplificar por quanto aqui em cima? Dá para dividir por 2, em cima e embaixo. Dividindo fica como? 54 dividido para 2, 27. 10 dividido para 2 dá 5. Tem como simplificar ainda? Não. Então essa aqui é uma fração irredutível. Lembrando, eu estou falando, se eu pedir só uma fração decimal, você para aqui. Tudo bem? Se eu pedir uma fração irredutível, depois de você achar a fração decimal, você simplifica. Mesmo caso aqui, se eu pedir só transformar um número decimal em uma fração decimal, faria isso, ó, transformei. Isso aqui é uma fração decimal. Mas se eu pedisse, agora simplifique essa fração decimal até uma fração irredutível. O que é irredutível? Não tem como mais simplificar.
Então aqui tem como simplificar em cima e embaixo por quanto? Dá para simplificar por 2, tudo bem? Aqui em cima vai ficar 13 e aqui embaixo vai ficar 50. Tem como simplificar? Não, porque 13 é um número primo, então acabou. Então isso aqui é uma fração irredutível que representa esse número decimal. Tudo bem? Ok? Mais um exemplo só para finalizar. Essa parte de número decimal em fração decimal. Pega esse número aqui, olha. 8,017. Caramba, professor, esse número é muito estranho, hein? Como é que eu vou transformar esse número decimal em uma fração decimal? Simples, segue o passo. Se eu quero transformar esse número decimal em uma fração decimal, faço o tracinho, que vai separar o numerador e o denominador dessa fração. Faço o quê? Se é uma fração decimal, o denominador tem que ser quanto? O 1 acompanhado de zeros. Quem eu coloco aqui em cima? Quem vai ser meu numerador? Simples, tampa a vírgula. Que número você está vendo aqui? Eu estou vendo o número 8017. Então eu escrevo ele aqui, ó, 8017. Tudo bem? Agora, quantos zeros eu vou colocar aqui, professor? Eu vou botar a quantidade de casas que eu preciso pular para chegar na unidade. Quantas casas eu preciso pular para chegar na unidade? Eu preciso pular uma casa, duas casas, três casas. Se eu preciso pular três casas, quantos zeros eu coloco? Coloco 1, 2, 3 zeros. Tudo bem? Pronto, transformei esse número decimal em uma fração decimal. Show de bola? Tranquilo? Tranquilo. Vamos lá. Agora vamos fazer o processo inverso. Agora eu quero pegar uma fração decimal, tudo bem? E quero transformar em um número decimal, ok? Turma, o inverso é também mais simples ainda. Como é que a gente faz? Vou botar um exemplo aqui, olha. Fração, vou botar aqui um 8 centésimos. Vou botar outra aqui, 34 décimos. Primeiramente, turma, como é que funciona? Ó, se eu pego o número, exemplo, 3, e eu multiplico por 10, o que acontece? 3 vezes 10 vai dar quanto? Vai dar 30. Se eu pego o meu 3 e multiplico por 100, vai dar quanto? Vai dar 300. Como é que funciona? É como se aqui, exemplo, se eu fosse trabalhar com números decimais, significa o quê? Se eu multiplico um número por 10, 100 ou 1000, é como se aqui eu tivesse uma vírgula imaginária. Tá vendo esse 3? Como se ele fosse 3,0. Se eu trabalhasse o 3 como número decimal, o número decimal não é aquele que tem vírgula? Se fosse o 3 decimal e multiplico por 10, é como se fosse assim, olha. Eu tenho 3 decimal, que é o 3,0. Quando eu multiplico por 10, 100 ou 1000, o que eu faço? Eu apenas ando casas. Quando eu multiplico, eu pulo minha vírgula, a quantidade de casas relacionada à quantidade de zeros. Aqui eu não tenho um zero só. Se eu multiplico por 10, a minha vírgula vai uma casa para a direita, porque eu estou multiplicando, tudo bem? Se eu tenho um zero, eu pulo uma casa. Ó. Pulei uma casa para a direita, a vírgula não está aqui. Pulei uma casa, coloca a vírgula. Deu quanto? Deu 30,0. Então, se eu pegar o 3 e multiplicar por 10, dá 30. Mas se eu pego esse 3 em decimal, que é o 3,0, e multiplico por 100, lembra? Se você multiplica por 10, 100 ou 1000, é a mesma coisa que o quê? Andar casas para a direita. Você vai andar para onde? Para a direita. Quantas casas? A quantidade de zeros que eu tenho. Eu não tenho 2 zeros aqui? Então, quantas casas eu vou pular? 2 casas para a direita. Pular 1, 2. Coloco a vírgula. E esse espaço aqui, professor, em branco, o que eu faço? Coloco zero. Então, ficou 300,0. Tudo bem? Que é o 300. Por que eu estou falando isso? Por que professor, por que você está falando isso? Porque quando eu quero transformar uma fração decimal em um número decimal, eu posso usar esse artifício. Como assim? Aqui, né, 8 sobre 100. Qual é o primeiro passo? Para transformar uma fração decimal em um número decimal, basta fazer o quê? Escreve o seu numerador. Seu numerador aqui não é 8? Eu vou transformar esse 8 em um número decimal. Como é que seria o 8 em decimal? O número decimal não é aquele que possui vírgula. Para transformar o 8 em decimal seria quem? É a mesma coisa que 8,0.
zero. Qualquer número para transformar em decimal, é só colocar o vírgula zero. Exemplo, se eu pego o número 12 e quero transformar em decimal, coloco 12,0. Show, tranquilo. Então, o que eu faço? Para transformar uma fração decimal em um número decimal, primeiro passo, você pega seu numerador, coloca vírgula zero, tudo bem? Aqui, ó, 8,0. Só que acontece o quê? Aqui, olha, quando eu divido aqui, 8 sobre 100, quando eu quero transformar uma fração decimal em um número decimal, eu trato aquilo como se fosse um quociente. Como se eu estivesse pegando esse 8 e dividindo por 100. Como se eu estivesse pegando esse 8 aqui, ó, e dividindo por 100. Mas lembra aqui que eu mostrei antes? Se eu multiplico por 10, 100 ou 1000, minha vírgula não vai com casas para direita? Quando eu divido, a minha casa vai para esquerda. Então, a minha vírgula vai pular casas para esquerda. Quantas casas? A quantidade de zeros que eu tiver. Quantos zeros eu tenho aqui? Tenho 2 zeros. Se eu tenho 8 sobre 100, eu faço o quê? Escrevo 8, coloco 8,0 como decimal. Como é 100, eu tenho que pular casas. Quantas casas eu pulo? 2. Para onde? Quando eu estou dividindo, minhas casas vão para a esquerda. Então, eu pulo 2 casas para a esquerda. Então, eu pulo, ó, uma casa para a esquerda, 2 casas para a esquerda. Coloca a vírgula. Minha vírgula andou. Beleza? O que eu faço com esse espaço em branco aqui, professor? Coloco 0. E esse aqui? Também coloco 0. Então, deu quanto? Deu 0,08. Tudo bem? O 0,80, que dá no mesmo, tudo bem? Então, como é que é 8 centésimos em número decimal? É 0,08, tudo bem? Esquece esse zero, esses zeros aqui não muda muita coisa, tudo bem? Então, a mesma coisa aqui, para ficar mais fácil de se entender. 34, o que eu faço para transformar 34 décimos em um número decimal? O que eu faço? Primeiro você escreve o numerador, que é o 34, só que tem que fazer o quê? Coloca ele em decimal. Coloca 34,0. Tudo bem? Só que esse 34 está sendo dividido por 10. Lembra, dividir por 10, 100 ou 1000 é andar casas para a esquerda. Quantas casas eu ando? Uma casa. Por quê? Porque eu só tenho um zero. Se eu tivesse 2 zeros, eu pularia 2 casas. Se eu tivesse 3, pularia 3 casas. Como eu tenho um zero só, eu pulo uma casa para a esquerda. Tá vendo a minha vírgula? Vem uma casa para a esquerda. Parei? Parou a minha vírgula. Deu quanto? 3,40 ou 3,4. Então, eu transformei essa minha fração decimal em um número decimal. Tudo bem? Vou botar aqui outro exemplo. Essa parte, quanto mais exemplo a gente fizer, melhor. 64 centésimos. Como é que seria 64 centésimos? Primeiro passo, escreve 64, coloca o quê? Vírgula zero. Porque lembra, quando você vai dividindo por 10, 100 ou 1000, você pula casas para a esquerda, tudo bem? Quantas casas eu vou pular? 2. Por quê? Eu tenho 2 zeros. Então, eu vou pular 2 casas para a esquerda. Pulei uma casa, pulei 2 casas. Coloquei a vírgula. E esse espaço aqui, professor, em branco, eu coloco o zero. Deu quanto? 0,640 ou 0,64. Tudo bem? Show de bola. Mais um exemplo aqui para terminarmos. Ah, professor, se eu tivesse esse caso aqui, olha, 87 sobre 1000, 87 milésimos, como é que eu faço? Simples. Primeiramente, escreve 87 colocando vírgula zero. Coloquei. Está dividindo por 1000. Quantos zeros eu tenho aqui? Eu tenho 3 zeros. Se está dividindo por 10, 100 ou 1000, eu vou casas para a esquerda. Quantas casas eu pulo? 3 casas para a esquerda. Então, eu vou pular uma casa, 2 casas, 3 casas. Coloco vírgula e zero. E esse espaço aqui em branco, professor, o que eu faço? Coloco um zero, tudo bem? Então, deu quanto? 0,0870 ou 0,087, que significa a mesma coisa. Tudo bem, turma? Tranquilo? Bem simples, para transformar uma fração decimal em um número decimal, basta escrever o carinha de cima com vírgula zero e você vai andar casas para a esquerda a quantidade de zeros que eu tenho aqui no denominador. Tudo bem? Show de bola. Qual parte agora
eu quero que vocês aprendam. Vamos falar a parte agora, deixa eu ver. Tá, vai ser aqui mesmo. Sobre o quadro de ordem. Centena. Aqui é a vírgula. E aqui é o milésimo. Tudo bem, turma? Vamos lá. O que seria o quadro de ordem? O quadro de ordem é meio que um meio para facilitar a gente fazer a leitura de um número decimal. Tudo bem? O que é o número decimal? O número com vírgula. Por que facilita na questão da leitura? Exemplo. Se eu pego o número, exemplo, 12,5. Tudo bem? Então lembra, o 1 aqui é dezena, então eu coloco 1 na casa da dezena. O 2 é unidade, coloco aqui. A vírgula na parte da vírgula e eu coloco 5 aqui. Mas professor, como é que eu faço a leitura desse número decimal? Como? Tudo que tiver antes da vírgula você vai ler como inteiro, ok? Se eu tenho 12, eu tenho o quê? 12 inteiros. E depois da vírgula você vai ler o número, mas você vai escrever o quê? Vai falar o número e a casa que ele parar, tá bom? Como assim, ó? 12 inteiros e 5. Em que casa que ele parou? Do décimo. Então, 12 inteiros e 5 décimos. Tudo bem? Ah, professor, mas se eu pegasse o número 9,81, como é que eu leio? Ó, o 9 não é unidade? Coloco o 9. Aqui eu tenho a minha vírgula. Ó, 81. Boto 8 aqui e o 1 aqui. Lembra, só pode ter um número por cada casinha, tudo bem? 8 e 1. Como é que eu leio esse número? Lembra, antes da vírgula eu leio como inteiros. Então eu tenho 9 inteiros. Que número é esse que você está vendo aqui? Né? 81. Então eu tenho 9 inteiros e 81. Aonde ele parou? Centésimo. Então é o quê? 9 inteiros e 81 centésimos. Então como é que eu faço a leitura de um número decimal? Eu vou ler a parte inteira e depois eu vou ler o número que está depois da vírgula acompanhado de onde eu parei. Eu não parei centésimo, então 81 centésimos. Ah, professor, se eu tivesse esse número aqui, olha, 0,526. Primeiramente, a parte inteira aqui não é zero, então eu coloco zero na parte inteira. Vírgula 526, então eu coloco 5, 2, 6. Turma, eu tenho inteiros aqui, tem algum inteiro para falar? Não, não tem nenhum inteiro, então eu não falo nada. Então aqui, ó. Só vou ler agora a parte decimal. Então vamos lá. Que número você está vendo aqui? 526. Beleza, mas 526 o quê? Ele parou em qual casa? Ele parou na casa do milésimo. Então são quantos? Não está no plural? Então tem o quê? 526 milésimos. Ok? Bem simples. Só mais um aqui para finalizar. Vou botar exemplo aqui. Sei lá, vamos lá, número 135,08. Pronto. Então como é que eu escrevo esse número? O 1 aqui é centena, o 3 é dezena, o 5 é unidade. Coloco a vírgula. A parte do décimo está o 0 e aqui eu tenho o 8. Como é que eu vou ler isso aqui, turma? 135 inteiros, porque ele está antes da vírgula. Que número está lendo aqui? Estou lendo o número 8. Mas ele parou em qual casa? Centésimo. Então eu tenho 135 inteiros e 8 centésimos. Ok? É muito importante. Se aqui fosse 0,00... O 135,008 seria o quê? 135 inteiros e 8 milésimos. Sempre você vai ler a casa que ele parar. Tudo bem? Show de bola. Ok, então. Esse quadro de ordens ajuda bastante. Como assim? Se
Se eu tiver exemplo, eu quero que você leia... como é que eu vou ler esse número aqui, ó, em número decimal? Tudo bem? 356 sobre 100. Primeiro passo, você faria o quê? Você vai escrever o 356 e colocar o vírgula zero, que é o carinha de cima. A gente acabou de aprender isso. Se eu estou dividindo por 100, eu vou andar com a vírgula para a esquerda. Quantas casas eu vou andar? 2 casas, porque eu tenho 2 zeros. Então, eu vou andar 1, 2 casas para a esquerda. Então, coloca a minha vírgula. Então, deu 3,56 ou 360, 560. Não deu esse número aqui decimal? Beleza, professor, deu esse número aqui. O que eu faço? Só colocar aqui, turma. Ó, o 3 é o quê? É a unidade. Vírgula, 5, 6 e aqui o 0. Tudo bem? Como é que eu leio esse número, turma? 3 inteiros e 560 milésimos. Ah, professor, você disse que isso aqui também poderia ser igual a esse, ó. 3,56. Se fosse 3,56, como é que eu leria? 3 inteiros e 56 centésimos, porque foi a casa onde eu parei. Tudo bem? Vocês vão entender agora como que eu posso considerar que 3,560 e 3,56 é a mesma coisa, tudo bem? Que representam a mesma coisa. Como? Eita, perdão. Ó, uma coisa que ajuda bastante a gente a analisar isso é o material dourado. Como assim? Material dourado, eu vou ter um cubo grandão, tudo bem? Esse cubo grandão, ele representa uma unidade, tudo bem? Eu também tenho o quê? Eu tenho uma placa. Essa placa representa o quê? 1/10 da unidade. Como assim, professor, 1/10 da unidade? É como se eu pegasse esse bloco grandão e partisse em 10 fatias. Então, essa fatia representa o quê? 1/10 do total do meu cubo grande. E eu pegar essa placa aqui e partir ela em mais 10 pedaços, eu vou ter o quê? Eu vou ter essa minha pecinha aqui, que representa o quê? 1/100º da unidade. Tudo bem? E se eu pegar, é como se eu pegasse essa placa e partisse em 10 pedaços. Como assim 1/100º da unidade? É como se eu precisasse de 100 pauzinhos desse para formar essa unidade. Tudo bem? Show de bola. E eu também posso pegar esse pauzinho aqui e partir em 10 pedacinhos. Então eu vou ter o quê? Cubos pequenininhos, onde esses cubos pequenininhos representam o quê? Representa 1 milésimo da unidade. Significa o quê? Que eu preciso de 1000 cubinhos desses pequenininhos para preencher uma unidade dessa. Tudo bem? Então vamos lá. Como é que funciona? Por que eu falei que esse material dourado vai ajudar a gente a analisar a situação? Vamos lá. Aqui eu tenho 1/10 da unidade, tudo bem? Então perceba o quê? Se eu pegar essa minha placa e partir em 10 pedacinhos, ó, isso aqui é 1/10, ó, 1/10. Se eu pegar essa minha plaquinha e partir em 10 pedacinhos, eu vou ter esse meu palitinho, não é? Que é 1/100º. Então acontece o quê? Então se eu pegar 10 palitinhos desse, que representa 1/100º, eu completo o quê? Eu consigo formar uma placa. Então, se eu fizer 10 vezes 1/100º, eu formo o quê? Uma placa. Tudo bem? Então, 10 vezes 1/100º vai dar quanto? Vai dar 10 centésimos. Então, eu tenho o que aqui? Ó? A gente descobriu o quê? Que 1/10 é igual a 10 centésimos. Ah, professor, não consegui entender ainda. Vocês vão entender agora. Né? 1/10 aqui, como é que eu escrevo 1/10 em número decimal? Eu vou escrever esse 1 como? Deixa eu apagar aqui essas coisas aqui. Aqui
Aqui, ó, o que seria 1/10? Tá falando o quê? Que 1/10 é igual a 10 centésimos, não é? O que seria 1/10? Para escrever em número decimal, coloco 1,0. Quantas casas eu pulo aqui? Para a esquerda, uma, porque eu tenho um zero só. Pulei uma casa, vírgula, 0. Tudo bem? Aqui acontece o quê? 10 sobre 100. Então, o que eu faço? Escrevo 10,0. Quantas casas eu vou pular para a esquerda? Duas. Duas casas para a esquerda. Então, eu pulo uma casa, duas para a esquerda. Coloco vírgula, 0. Então, tem o quê? Que 0,10 é a mesma coisa que 0,100. Então, se você pega um número qualquer, exemplo, 0,5, e pega esse mesmo número e acrescenta zeros para cá, para a direita, você não muda o seu número, entendeu? Ele representa a mesma quantidade. Tudo bem? Show de bola. Por quê? Porque se eu acrescentar o zero aqui, vai ficar igual aqui, entendeu? Então, vamos lá. Para finalizar, vamos ver, só isso aqui. Tá. Para finalizar, eu tenho o quê? Eu quero representar uma fração através desses desenhos aqui, ó. Vamos dizer que eu tenho dois blocos grandes. Eu tenho uma placa. Dois palitos e um cubinho. Eu quero saber que fração decimal representa esse meu desenho. Lembra, cada grandão desse não representa uma unidade? Então, só tenho dois, eu tenho o quê? 2 unidades. Cada placa não representa 1/10? O décimo não é o que é depois da vírgula? Então, eu tenho 1/10. Cada palitinho representa 1/100? Então, se eu tenho 2 palitinhos, eu tenho 2 centésimos. Cada cubinho representa 1/1000. Se eu tenho um cubinho, eu tenho 1/1000. Tudo bem? Lembra, tá vendo as casas? Unidade, décimo, centésimo e milésimo. Como é que eu transformo isso em fração decimal? Ó, coloco o tracinho, coloco o 1. Tampando a vírgula, que número você vê? Eu vejo o número 2121. Quantas casas eu preciso andar para chegar na unidade? Preciso andar 1, 2, 3 casas. Então, eu coloco quantos zeros? 3 zeros. 1, 2, 3. Pronto. Transformei esse meu desenho do material dourado em um número decimal e em uma fração decimal. Tudo bem? Show de bola! Então, o que eu queria que vocês aprendessem está aqui. Então, agora eu vou passar para vocês alguns exercícios para serem feitos, tudo bem? Durante a aula. Quero que vocês façam exercício das páginas 10, 11 e das páginas 13 até a página 16. Então, essas são as páginas que eu quero que vocês façam sobre esse assunto, ok? Então, até a próxima videoaula, turma.